Você com certeza já deve ter ouvido falar de Machu Picchu, um dos lugares mais visitados do mundo e considerado desde 2007 uma das 7 maravilhas do mundo novo. Machu Picchu é uma cidadela inca que fica no alto da Cordilheira dos Andes, no Peru. Ela foi construída no século XV e posteriormente abandonada. É conhecida pelas sofisticadas muralhas de pedras contínuas, cujos imensos blocos foram unidos sem o uso de argamassa, pelas construções intrigantes que levam em conta o alinhamento dos astros e pelas vistas panorâmicas. A antiga utilidade dessas construções segue sendo um mistério. Eu sou Evaristo Correia e hoje vamos falar do Império Inca. O Império Inca foi o maior império da América pré-colombiana. O centro administrativo, político e militar do império ficava na cidade de Cusco. A civilização inca surgiu nas terras altas do Peru em algum momento no início do século VIII. Seu último reduto foi conquistado pelos espanhóis em 1572. Os incas foram um dos povos mais civilizados da América. Compunham principalmente as tribos Quechuás, Aymara, Yunca e etc., que formavam, segundo os espanhóis, o Império dos Incas, denominação derivada da família reinante pertencente à tribo dos Quechuás, a principal do império. Além da grandiosidade territorial, o Império Inca era caracterizado pela grande diversidade de povos e de culturas dominadas pelos próprios Incas Quechuás, Estima-se que o Império Inca possuísse em torno de 6 a 10 milhões de habitantes, e nessa vasta população existiam pelo menos 30 idiomas diferentes, o que dificultava muito a comunicação entre eles. O grandioso império dos Incas era denominado por eles próprios de Tahuantinsuyo, que significava o Império das 4 Direções em Quechua, e era dividido em 4 grandes províncias chamadas de Chinchasuyo ao norte, Antisuyo ao leste e Contisuyo ao oeste e o Colasuyo ao sul. A sociedade inca era dividida em classes sociais. O topo era ocupado pelo imperador, chamado de Sapa Inca, considerado uma emanação, o deus do sol, O imperador tinha controle sobre a vida das pessoas e pouquíssimos tinham o direito de ver o seu rosto. Além disso, ele era adorado por todos os seus súditos. Abaixo estava a nobreza, responsável direta por ocupar cargos administrativos do império, e existiam os nobres que herdavam essa condição de maneira hereditária, de pai para filho, ou seja, através da linhagem. Mas havia também os nobres que tinham recebido essa condição do imperador. O restante da sociedade inca era composta por comerciantes e por homens comuns. Entre esses homens comuns, o grupo formava a massa da sociedade inca, chamava de os Hatun Runa, homens que se dedicavam às atividades pastoris e agrícolas. Os incas desenvolveram uma forma de trabalho compulsória que era chamada de mita. A mita determinava que todo trabalhador inca deveria trabalhar para o Estado por um determinado período do ano. Assim, quando o imperador convocasse, os trabalhadores eram levados para trabalhar nessas obras públicas de construção de estradas ou até mesmo de minas. A economia dos incas era baseada na agricultura, através do escambo entre os produtos produzidos por eles mesmos, como o milho, a batata doce, o feijão, a mandioca. E eles também domesticaram 2 animais importantes naquela região, que foram as ilhamas e as alpacas, que eram utilizadas no transporte, na alimentação e nas vestimentas. A religião dos incas, assim como muitas religiões de povos americanos nativos, consideravam que as suas divindades, os seus deuses, eram seres da natureza. Os incas, especificamente, eram politeístas, o que significa que ele possuía mais de um deus, A divindade suprema era Viracocha, mas o deus mais importante dos incas era o Inti, o deus sol. Outros deuses que os incas também acreditavam era o Liapa, considerado o deus da chuva, e a Mama Quilha, deusa da lua. O deus criador, com características de deus cultural, é o Viracocha, qualificado como um velho homem do céu, senhor e mestre do mundo, por ter criado a terra, os animais, os seres humanos e ser possuidor de todas as coisas. Os incas o adoravam sem oferecer-lhe sacrifícios nem tributos. Já o deus Sol, o Inti, era a divindade protetora da casa real, O seu calor beneficiava a terra andina e fazia as plantas florescerem.
Ele era representado com um rosto humano sobre um disco radiante, e existia a grande festa do sol, né, o Intiheim, que era celebrada no solstício de inverno para dar as boas-vindas ao sol. Eles ofereciam uma fogueira onde queimavam uma vítima em sacrifício junto com folhas de coca e milho. Existia também a mulher de Inti, que era a Mama Kilia, a mãe lua, encarregada de regular os ciclos menstruais das mulheres. Também existia o deus da chuva, o Apalapu, era uma divindade agrícola. Na época da seca, faziam peregrinações aos templos consagrados, a Ilapu, construídos em regiões altas. Caso a seca fosse muito persistente, eles ofereciam mais sacrifícios humanos para eles. Os incas acreditavam que a sombra de Ilapu encontrava-se na Via Láctea, de onde jorrava a água que cairia na terra de forma em chuva. Outra deusa importante para os incas era Pachamama, a mãe da terra, do mundo das coisas visíveis, senhora das montanhas, das rochas e das planícies. Pachamama é homenageada pelo meu amigo cantor de Porto Velho, Ablexi, na canção Pachamama. Pachamama, Gaia pureza, Amazônia, pura beleza. Pachamama, mãe natureza, Amazônia, filha da realeza. A arte inca era inserida na espiritualidade. Era uma arte produzida sofisticadamente com técnicas avançadas. Eles produziram diversos objetos de artesanato, escultura, arquitetura, instrumentos musicais, dentre outros. Fibras, tintas vegetais, madeira, metal e cerâmica eram os principais materiais utilizados pelos incas para produzirem objetos que eram utilitários ou não, de adorno, desde cestos, redes, joias, além de fazerem pinturas em tecidos. Muitos desses objetos eram ritualísticos, ou seja, eram utilizados nas cerimônias. A arte plumária, as vestimentas com o uso de tear e tapeçaria repletas de cores faziam parte do artesanato inca. A arquitetura era uma arte à parte. Ela atingiu um elevado grau de técnica e de beleza. O adobe e a pedra eram o material mais utilizado para erguer construções, desde casas a templos, estradas, palácios, túneis, arquedutos, dentre outros. O mais conhecido complexo arquitetônico, como eu falei logo no início do vídeo, está localizado no Peru, que é a cidade de Machu Picchu, né, que hoje é considerado uma das 7 maravilhas do mundo novo. Pedras preciosas e, sobretudo, o ouro eram os materiais mais utilizados na produção das esculturas, sendo que as mais produzidas eram figuras de deuses e que tudo estivesse relacionado com a natureza, animais, vegetais, rios e etc. Em 15 de novembro de 1533, o invasor espanhol Francisco Pizarro chegou a Cusco com aproximadamente 180 homens e encontrou um cenário frágil de guerra civil. Os irmãos Huáscar e Atahualpa brigavam para ver quem ficaria com o trono no lugar do pai. Pizarro armou uma emboscada onde convidou Atahualpa para participar de um banquete em sua honra. Chegando lá, este quis forçar Atahualpa a aceitar a soberania do cristianismo e do imperador Carlos V. Ele se recusou e, como consequência, com o uso de armas de fogo e cavalaria, milhares do povo inca foram mortos e o imperador foi capturado. Chegava assim o fim do poderoso Império Inca. Atahualpa ainda ofereceu uma sala com 24 toneladas de ouro por sua liberdade. Pizarro aceitou, mas não cumpriu a sua parte no acordo. Antes de ser morto por estrangulamento, foi forçado a aceitar o cristianismo. Os invasores não conseguiram chegar até Machu Picchu, não conseguiram descobrir a cidade de Machu Picchu em virtude da altura. Eles não sabiam utilizar a folha de coca, assim como os povos incas utilizavam. Então, Machu Picchu só foi descoberto em 1911, ali no final do século, começo do século XX mesmo.